Então vamos lá? Vamos começar a falar sobre Mateus capítulo 10. Vamos começar falando sobre Mateus capítulo 10. Vamos lá? Então vamos lá, vamos abrir nosso... Eu vou ler aqui, gente, a minha versão é a versão da Bíblia King James, tá? Então se você puder entrar no seu computador ou então no seu celular e pegar essa tradução, será uma bênção, porque daí você vai conseguir estar comigo simultaneamente aí, visualizando, né, lendo, aliás, como é que fala? Você vai poder estar acompanhando junto comigo aí, tá? Não liga não, mas é que eu tenho problema com palavras, às vezes elas saem da minha cabeça, não me lembro. Mas enfim, então nós estamos aí sempre aí acompanhando, sempre vamos estar acompanhando aí através dessa versão, Bíblia King James. Abre aí no seu celular ou abre aí no seu notebook. Uma coisa que eu acho muito importante a gente estar falando também, gente, né, a gente está comentando aqui, é que, por quê? Nós vamos começar hoje a falar sobre Mateus capítulo 10, por quê? Eu quero entrar, propriamente dito, em Atos, mas eu queria muito, Deus me deu um estudo, uma palavra direcionada em Mateus capítulo 10, né? E que tem muito a ver com Atos, porque Mateus capítulo 10, Jesus ele envia os discípulos, Jesus envia os apóstolos. Então é muito importante a gente conversar primeiro sobre esse envio e as recomendações que Jesus deixou para os apóstolos. Então essas recomendações são muito importantes porque elas nos dão também margem, né, para a nossa vida nos dias de hoje. Nos trazem ensinos para a nossa vida nos dias de hoje. Amém? É muito importante a gente falar sobre isso. É muito importante a gente conversar, a gente ministrar sobre isso. A palavra de Deus, ela diz para nós persistirmos na doutrina dos apóstolos. Né, eu estou vendo aqui que tem muita gente entrando aí, o Rodrigo, Deus abençoe, o William, Deus abençoe, estou vendo vocês aqui. Eu quero achar um versículo aqui que eu acho muito importante a gente conversar sobre ele, em que Paulo fala que nós devemos persistir na doutrina dos apóstolos. Vou achar aqui, amados, em nome de Jesus Cristo. Enquanto isso, você vai compartilhando essa live aqui com a gente, né, que a gente já vai começar já agora, propriamente dito. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Nós vamos chegar nisso daqui a pouco, nós vamos entrar em Atos daqui a alguns dias, né? Mas é muito importante a gente frisar esse versículo. E perseveravam na doutrina. Quem é que perseverava na doutrina dos apóstolos? Todo mundo tá aí, gente? Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo me vendo? Tá tudo ok? Tudo certo? Aqui deu uma paradinha aqui, mas eu acho que já voltou já, né? Bom, continuando. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Bom, continuando. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aonde está escrito isso? Atos capítulo 2, versículo 42. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos, queridos, significa nós vivermos aquilo que eles trouxeram como fundamento. Né? Nós aqui da Plena Adoração, nós estamos vivendo um ano do qual Deus nos deu a visão, né? A palavra de visão para esse ano de 2020. Todo mundo está me vendo, todo mundo está me ouvindo, tá ok? Deu uma caída aí, mas já voltou já, né? Tá tudo ok, né? Alê, tá tudo certo aí? Bom, continuando. E vocês podem fazer perguntas, podem interagir com a gente aí na live aí, tranquilamente aí que a gente vai conversando, tá bom? Então, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. É muito importante a gente ter esse versículo como algo prioritário na nossa vida. Eu tinha falado que era Paulo que tinha falado, mas não é.
No caso aqui, como estamos falando de Atos, capítulo 2, versículo 42, quem escreveu Atos? Vamos lá, tempo para você. Quem que escreveu Atos? Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. O grande Lucas, o médico, foi ele que escreveu, né? Lucas que andou Lucas que andou com Paulo, Lucas que conviveu na época dos apóstolos, que esteve junto com os apóstolos, ele que escreveu Atos. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, de torno para você. Persistam na doutrina dos apóstolos. E persistirmos na doutrina dos apóstolos significa estarmos fundamentados, estarmos firmes, perseverarmos e andarmos na doutrina dos apóstolos. Né? Aqui no caso de Atos capítulo 2, versículo 42, fala da igreja primitiva. Que a igreja primitiva, ela andava e ela vivia e ela se fundamentava, ela ficava firme na doutrina dos apóstolos. Por isso que a igreja primitiva era uma igreja tão gloriosa, era uma igreja tão abençoada, era uma igreja que tinha firmeza em tudo aquilo que fazia. Amém? Eu estava comentando esses dias até que, na verdade, nós temos visto muito crescimento do pessoal que tem vindo no nosso discipulado, né, que a gente tem feito aí nas quartas-feiras. E através desse discipulado, eu tenho visto Deus operar através da vida do pessoal, né, grandes coisas, tenho visto testemunho, nós temos visto pessoas amadurecerem, né, às vezes até chegar numa maturidade maior, até do que muita gente que está na igreja 10, 15, 20 anos, que já conhece às vezes até a Bíblia, e na verdade conhece a Bíblia assim, superficialmente, né, porque viver é outra coisa. Mas nós temos visto aí o pessoal assim firme e temos visto o pessoal demonstrar aí com a sua própria vida, né, coisas assim, vivendo coisas assim sobrenaturais, né? Por quê? Porque estão se fundamentando na palavra de Deus. Não existe outro lugar e outro fundamento tão precioso e tão forte quanto a palavra de Deus, amados. Não existe. E quando a gente começa a se firmar nessa palavra, quando a gente começa a se firmar naquilo que Deus fala a nosso respeito, nas coisas que Deus quer que a gente nas coisas que Deus quer que a gente viva, queridos, a gente começa a experimentar e a perceber a sobrenaturalidade de Deus na nossa vida. Você começa a perceber, você começa a experimentar, você começa a sentir na sua pele verdadeiramente aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Vocês que são aí do discipulado, se vocês puderem estar falando sobre aquilo que eu estou comentando aqui, seria muito interessante vocês falarem aí um pouquinho do testemunho de vocês. Então, amados, nós precisamos estar firmes na doutrina dos apóstolos. E isso significa estarmos firmes nessa palavra, alicerçados na palavra de Deus, porque os apóstolos nos deixaram cartas, os apóstolos nos deixaram livros, os apóstolos nos deixaram aqui escritos nos quais nós precisamos nos embasar. E quando nós nos baseamos nesses escritos que os apóstolos deixaram para nós, nós verdadeiramente vivemos grandes coisas, experimentamos grandes coisas da parte de Deus. Amém, irmã Dulce? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus que você está aí. Fica com a gente, se você puder compartilhar essa live aqui, será uma bênção também. Então, se nós estamos perseverando na doutrina dos apóstolos, amados, eu acredito, nós acreditamos, né, nós devemos acreditar que o Espírito Santo ele não parou na época dos apóstolos apenas, mas o Espírito Santo ele opera até hoje, na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo ele é vivo, ele é real, ele é presente na minha vida e na sua vida até hoje. E nós precisamos ter isso como prioridade e base nas nossas vidas, entendermos como que os apóstolos andavam, percebermos em como os apóstolos viviam, como os apóstolos andavam naquela época, como que eles expressavam o Espírito Santo, e então fazermos a mesma coisa, espelharmos aquilo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas agora, tem para as nossas vidas hoje. E nós precisamos espelhar o Espírito Santo, nós precisamos resplandecer aquilo que o Espírito Santo é em nossas vidas. Nós não apenas devemos ler, né, as Escrituras, perceber o que Deus fazia naquela época, mas nós devemos procurar viver aquilo que Deus
aquilo que o Espírito Santo aquilo que o Espírito Santo fez naquela época nos nossos dias. Sabe o que realmente é avivamento? A palavra avivamento significa tornar algo vivo, né? Tornar algo animado, algo vivo, né? Acender de novo alguma coisa. Quando nós falamos de avivamento, nós falamos de tornar algo vivo. Avivamento não é apenas a manifestação do Espírito Santo. Avivamento não é apenas o poder de Deus operando e nós sentirmos a glória de Deus, a graça de Deus operando nas nossas vidas. Não. Avivamento, na verdade, é muito mais profundo e muito maior do que isso. Avivamento é quando nós experimentamos o poder de Deus, sim, nós nos movemos no poder de Deus, sim, nós andamos e experimentamos o mover e a graça e a glória de Deus em nós, sim, porém, mais do que isso, quando nós permitimos que o Espírito Santo, quando nós permitimos que esse mover que está em nós, que se move em nós, que entra em nós, ele também se sobressaia de nós. Ou seja, o avivamento não é apenas quando eu sinto a glória de Deus, quando eu me movo ou sinto o Espírito Santo se mover em mim, mas é quando eu me movo no Espírito Santo também. Ou seja, quando eu vou lá fora, oro por uma pessoa, quando eu vou lá fora, eu externo o Espírito Santo, eu resplandeço o Espírito Santo, né? Quando eu demonstro em minhas ações e minhas atitudes que eu sou um cristão, em minhas atitudes e em minhas ações que o Espírito Santo habita em mim. Avivamento não é apenas você receber a glória de Deus e experimentar o mover de Deus, mas é você também fazer com que essa glória, esse poder, essa presença de Deus, ele se transfira sobre outras vidas também. Ele se mova em outras vidas também através da sua vida. Amém ou não amém? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos conversando aí, vamos nos interagindo. Né? Então é muito importante a gente entender isso, não é apenas a gente compreender, não é apenas a gente entender racionalmente a palavra, não é apenas a gente se mover no Espírito, sentir o Espírito Santo em nossas vidas, mas é além disso, é nós nos movermos no Espírito a ponto de o Espírito Santo poder falar através de nós, poder se tocar em outras vidas através das nossas mãos, poder deixar o Espírito Santo se mover através dos nossos pés, nos levar aonde Ele quer que a gente esteja. Amém ou não amém? Então isso é avivamento. Quando nós permitimos que o Espírito Santo, além de se mover em nós, ele faça por onde, né, através das nossas vidas, para alcançar outras vidas, para tocar outras vidas, para curar outras vidas, para abençoar outras vidas. E com isso nós vamos começar agora a ler Mateus capítulo 10, que diz assim, Mateus capítulo 10, todos comigo, diz assim, Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Então, a primeira coisa aqui que nós temos aqui como lição daquilo que Jesus fez com seus discípulos, fez com seus apóstolos, e o Espírito Santo ele fez a mesma coisa, e Jesus fez a mesma coisa quando ele liberou sobre os apóstolos o seu Espírito, não somente sobre os seus apóstolos, mas também sobre aqueles que viriam a ser igreja. Isso é tão real e tão verdadeiro que depois tanto Estevão quanto Barnabé, quanto grandes homens de Deus, eles se moveram através do Espírito Santo e através deles o Espírito Santo curava, libertava, salvava, transformava e por aí vai. Então a primeira coisa que nós devemos levar aqui como consideração, Jesus Cristo ele liberou sobre os seus discípulos, poder, e esse poder ele está sobre a minha vida e sobre a sua vida a despeito, ou se nosso coração, uma vez que a nossa vida e o nosso coração estão entregues ao Senhor Jesus Cristo, né? Se nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo está em nós, e a única coisa que nós precisamos fazer é permitir que o Espírito Santo trabalhe através da nossa vida de maneira eficaz e da forma que Ele deseja atuar. Quantos de nós muitas vezes aceitamos Jesus, só que às vezes a gente naquela obra de eu aceitei Jesus, você apenas é uma pessoa que simplesmente acha que aceitou Jesus, mas vive as velhas práticas. O que isso significa? Você aceitou Jesus, mas a sua vida você que escolhe ainda.
Você que escolhe para onde vir, o que fazer, você às vezes ainda pratica as mesmas obras antigas, os mesmos pecados, você não saiu da mesmice. Quando na verdade você precisa colocar o seu coração diante de Deus todos os dias, a ponto de você perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que você quer que eu faça hoje? Espírito Santo, aonde o Senhor quer que eu vá? Porque o significado de aceitar Jesus e entregar a nossa vida para Jesus não é outro, senão a gente entregar para Deus todas as nossas escolhas, todas as nossas vontades, tudo aquilo que nós fazemos, quer não fazemos. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então você precisa entender, o Espírito Santo precisa atuar na sua vida através das suas ações, através das suas atitudes. Porque o Espírito Santo ele está sobre nós. Uma vez que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo ele vem sobre as nossas vidas. Ele está sobre as nossas vidas. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Nós vamos ver isso mais para frente em Atos também, dos apóstolos. A maior evidência que alguém realmente tem o Espírito Santo são os frutos do Espírito atuando na vida dessa pessoa. E qual é o fruto do Espírito? Perdão. Qual é o fruto do Espírito? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 2, versículo 22. Então, essas coisas são a atribuição do fruto do Espírito na minha vida e na sua vida, né? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como que eu faço para que essas coisas atuem nas nossas vidas? A gente faz como? A gente procura e deve fazer devocionais diariamente, buscar a Deus diariamente, andar com Deus diariamente. Como eu disse no começo, se nós entregamos a nossa vida para Jesus, tudo que nós fazemos precisa demonstrar Jesus. Se a nossa vida é dele, tudo que nós fazemos precisa passar pelo crivo de Deus, precisa passar pela vontade de Deus, precisa passar pelo desejo e pelo desígnio de Deus. Amém ou não amém? É dessa forma que nós vamos conseguir fazer com que a glória, a graça e o poder de Deus, a atribuição de Deus, ela esteja sobre as nossas vidas. Amém? É dessa maneira, somente dessa maneira, tendo um relacionamento com Jesus, tendo um relacionamento com Deus diariamente, lendo a palavra de Deus, jejuando quando for necessário, quando o Espírito Santo nos mandar jejuar. Dessa maneira nós vamos conseguir, nós vamos fazer tão automaticamente que às vezes a gente nem percebe que nós estamos andando no Espírito numa santidade cada vez maior. Como que a gente pode fazer isso? Porque não somos nós quem nos santificamos, mas é o Espírito Santo que atua em nós que nos santifica. É Deus que nos santifica, é Deus que nos justifica, é Deus que nos dá condições de nós sermos santificados. Amém ou não amém, gente? Então, o Espírito Santo, a primeira coisa que Jesus fez com seus discípulos, em Mateus capítulo 10, Jesus Cristo, ele liberou poder, né, para que eles pudessem sair e realizar o quê? Expulsar espíritos imundos, curar todos os tipos de males e doenças. Então o Espírito Santo, através de nós, ele atua para também curar vidas, para também expulsar demônios de pessoas, mas ele atua em nossas vidas também, para que nós possamos ser testemunhos vivos de que o Espírito Santo, de que Jesus Cristo realmente é real, de que Jesus Cristo verdadeiramente é Deus, né? Então, através da nossa vida, o Espírito Santo ele pode falar com outras pessoas. O Espírito Santo pode se mover através de nós para curar outras pessoas. O Espírito Santo pode se mover através de nós para expulsar demônios de outras pessoas. Amém ou não amém? Nós precisamos ter certeza disso. E então, continuando lá em Mateus capítulo 10, versículo 2, diz: e são esses os nomes dos 12 apóstolos. Até eu fiz uma pergunta para o pessoal no nosso discipulado, né, perguntando para eles: você sabe o que significa a palavra apóstolo? Apóstolo significa enviado, né? Pessoas que são enviados de Deus, né? Então, quando nós falamos de um apóstolo, nós estamos falando de uma pessoa que é enviada por Deus. Amém ou não amém?
Então, esse é o significado da palavra apóstolo. Amém, gente? Continuando. E são esses os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu Jesus. Estão aí comigo? Bom frisar que nós estamos falando sobre Mateus capítulo 10 e a gente está lendo a tradução King James, tá? Atualizada, King James atualizada. Se você não tem a Bíblia física, você pode acompanhar comigo aí no seu celular ou então pelo seu computador aí. Amém? Continuando, existe uma versão online, tá? Da Bíblia King James. Continuando lá, versículo 5, diz assim: Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações. Aqui nós vamos começar as recomendações de Jesus para os seus apóstolos. Aqui nós vamos começar as recomendações de Cristo para os seus apóstolos. E aqui começa a ficar interessante, porque Jesus ele dá várias indicações de como os apóstolos deveriam agir. E essa daqui, amados, é a doutrina dos apóstolos. É a doutrina da qual nós devemos nos basear, do qual nós devemos viver, da qual nós devemos andar, da qual nós devemos externar em nossa vida. E é aqui que eu quero começar a falar com você de maneira mais profunda. Amém? Então vamos lá. Capítulo 5. A parte B agora, que nós já lemos, né? Então Jesus deu as seguintes recomendações. Não vos encaminheis aos gentios, e nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. O pessoal do discipulado aí vai lembrar, vai falar assim, o Caio já falou sobre isso, já falei. Só que é muito importante a gente frisar isso aqui, porque como nós vamos entrar depois lá em Atos e tal, então é bom que o pessoal esteja entendendo, né, bem sobre tudo isso que nós estamos comentando e falando agora, tá? Em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Então, Jesus ele estava falando para os seus discípulos: não vos encaminheis aos gentios, né? E nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Cara, vamos lá. Quem que são os samaritanos e quem são os gentios? A palavra nos deixa claro que os gentios são aquelas pessoas que não eram judeus, né? Então, pessoas que não eram judeus. Então, os gentios são aqueles que não eram judeus. E os samaritanos são aquelas pessoas que os judeus eles evitavam ao máximo. Se uma pessoa, se um judeu andava se um judeu estivesse andando numa calçada e ele visse que na mesma calçada que ele está andando estivesse vindo a favor dele, né, a ter com ele ali um samaritano, sabe o que esse judeu fazia? Atravessava a rua e andava e ia para outra calçada. Tamanho era a rivalidade, né? Na verdade, a repulsa que os judeus tinham dos samaritanos. Então Jesus aqui ele deixa bem claro, não vão para os samaritanos e não vão para os gentios. Aí você fala, mas que isso daqui, né? De que forma que isso daqui, Caio, pode ser relevante para nós nos dias de hoje? De que forma que isso daqui pode ser relevante para a nossa vida hoje? É muito simples, gente. Eu queria que você prestasse atenção no que Deus vai falar com você agora. Jesus ele nos dá a seguinte recomendação. Nós somos pessoas que devemos pregar o evangelho. Nós devemos pregar o evangelho para toda criatura? Claro que devemos pregar o evangelho para toda criatura. Só que é o seguinte, amados. Jesus está falando primeiro para nós. Pregue para aqueles que são da sua casa. Quando Jesus estava falando para os judeus aqui, para os 12 discípulos aqui, Jesus ele já tinha um plano de pregar aos gentios, ele já tinha um plano de pregar para os samaritanos. Só que esse daqui não era o tempo deles pregarem para os gentios e nem para os samaritanos. Esse ainda não era o tempo deles pregarem para aqueles que iriam ser, pessoas que iriam ser alcançadas depois. Então, primeiro, Jesus estava com o plano de falar do evangelho, de falar do reino, primeiro para aqueles que eram judeus. Esse era o objetivo de Cristo.
de que as pessoas, que os discípulos, que os apóstolos, eles falassem primeiro para os judeus, pregassem primeiro para aqueles que fossem de casa. É aqui que é o ponto e a chave desse versículo, da recomendação desse versículo para a minha vida e para a sua vida. Nós primeiro precisamos ser as pessoas que vão pregar para aqueles que são da nossa casa, para aqueles que estão ao nosso redor. Então Jesus diz para mim e para você, em primeiro lugar, não pregue para pessoas de lá de fora, agora. Eu estou falando de tempos, porque esse tempo aqui, Jesus estava falando, ainda não é tempo de vocês pregarem para para os gentios e para os samaritanos. Esperem um pouco mais. É isso que Jesus estava dizendo. Porque na hora em que nós vamos ler, inclusive em Atos mais para frente, lá na frente, Jesus vai falar para os mesmos discípulos, para os mesmos apóstolos, que eles deveriam, em primeiro lugar, ficar na Judéia, e depois ir para Samaria, que são os samaritanos, e depois para os confins da terra. Então Jesus, nesse momento, estava falando para os seus discípulos, agora, nesse tempo de agora, pregue para aqueles que são seus. Pregue para aqueles que estão ao seu redor. Pregue para aqueles que são agora de casa, que são agora pessoas que andam junto com você. Então, a lição que nós trazemos aqui do que Jesus está falando para nós em primeira instância, e é o que nós estamos vivendo no cenário do mundo e da terra hoje. Porque se nós estamos vivendo, amados, num tempo em que o coronavírus está assolando as pessoas e a ordem é para que nós estejamos dentro de casa, é porque o Espírito Santo está falando conosco, falando o quê? Fique na Judéia, pregue antes para aqueles que são seus. Pregue primeiro para aqueles que estão na sua casa. Pregue primeiro para aqueles que são seus, que estão dentro da casa, que moram junto com você. Pregue primeiro para a sua família. Então, o cenário que nós estamos vivendo agora, e que nós devemos ficar dentro de casa, o Espírito Santo está nos voltando para dentro de casa para que nós voltemos agora para aqueles que são nossos, a ponto de nós fazermos dentro da nossa casa cultos. E nós fazemos cultos, às vezes nós estamos agora de domingo, de quinta-feira ou de quarta, seja lá quando é o seu culto aí da sua igreja. Nós estamos fazendo cultos nos quais nós estamos ligando a nossa televisão e nós estamos participando de cultos online. Os cultos agora estão sendo dentro dos lares. Jesus está nos dando uma ordem nesse momento, o Espírito Santo está nos dando uma ordem nesse momento de ficarmos dentro da nossa casa para quê? Para nós pregarmos primeiro para aqueles que são nossos, para aqueles que estão conosco, para aqueles que andam conosco no nosso dia a dia. E como que é que nós vamos pregar para essas pessoas? Nem sempre nós vamos usar palavras, mas o Espírito Santo deseja primeiro que nós usemos o nosso testemunho. Que nós usemos o nosso testemunho, a nossa forma, o nosso estilo de vida, a forma que nós vivemos, a forma que nós andamos. E nós só vamos conseguir andar segundo o Espírito Santo deseja que nós andemos a fim de alcançar nosso pai, nossa mãe, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, Nós só vamos conseguir andar da forma que Jesus quer que nós andemos se nós tivermos relacionamento com Ele diariamente. Não é apenas no domingo, não é apenas na quarta, não é apenas na quinta, não é algum dia, mas é diariamente. O Espírito Santo está nos chamando, amados, para vivermos diariamente com Ele, a ponto dele nos usar o nosso testemunho, usar o nosso estilo de vida para pregar para aqueles que são nossos. E quando Jesus fala para os 12 aqui, fala assim, olha, fiquem na Judéia, preguem primeiro para os judeus, não vão ainda para os gentios, não vão ainda para os samaritanos, é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, pregue primeiro para aqueles que são da sua casa, pregue primeiro para aqueles que estão ao seu redor, pregue primeiro para aqueles que são seus amigos, pregue primeiro para aqueles que estão no seu trabalho, ao seu redor, do seu lado, direito ou esquerdo, pregue primeiro para aqueles que estão lá no seu Facebook, pregue primeiro para aqueles que são a sua família, para os seus parentes, pregue para esse primeiro, antes de você pregar para outras pessoas, antes de eu te levar para pregar para outros lugares, para outras igrejas, para outras cidades, para outros países,
Então nós precisamos ter essa consciência de que Jesus estava recomendando aos seus discípulos: preguem primeiro para aqueles que são seus, depois você se preocupe em pregar para aqueles que são, para aqueles que estão fora, para outras pessoas. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aí? Diga amém aí. Fala um amém aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Todos estão me ouvindo, tá tudo bem? Todos estão entendendo a palavra até aqui? Deus está falando com vocês até aqui? Existe até um testemunho de um irmão nosso, o Alessandro, que o Espírito Santo falou através da vida dele. Essa semana, parentes dele aceitaram Jesus e esses parentes dele, além de terem aceitado Jesus, ainda querem se batizar, amados. Em nome de Jesus Cristo, passando essa temporada de coronavírus aí, nós vamos ver essas pessoas se batizando. Como? Simplesmente através do testemunho que ele tem operado dentro da casa dele. Simplesmente através do testemunho que ele tem vivido, daquilo que ele tem vivido, daquilo que o Espírito Santo tem movido dentro do coração dele, diariamente na casa dele. Quer dizer, o Espírito Santo ele nos convida para primeiro pregar dentro da nossa casa, primeiro pregar dentro da nossa família, primeiro pregar dentro dos nossos parentes, para os nossos parentes, não com palavras, mas com a nossa própria vida. Amém ou não amém? É exatamente isso que Jesus fez com seus discípulos. Preguem primeiro para os judeus, preguem primeiro para aqueles que são seus. Não vão para os gentios, não vão para os samaritanos, porque vai haver um tempo em que vocês irão falar da minha palavra, falar do meu reino para os samaritanos e para os gentios. Mas esse não é o tempo, não é agora. Da mesma maneira, Deus está trazendo esse tempo para nós estarmos dentro da nossa casa, para pregarmos para aqueles que são nossos, para ministrarmos aqueles que são nossos. Jesus está falando assim: olha, agora eu parei tudo, em todo lugar, para que vocês entrem dentro da casa de vocês e preguem primeiro para aqueles que são seus. Depois vai haver o tempo de vocês pregarem para aqueles que estão na rua, para aqueles que estão lá fora. Mas eu estou rebanhando vocês de novo para dentro, arrebanhando de novo vocês para dentro da família de vocês, para que vocês vivam uma vida verdadeiramente cristã, não apenas de aparência. Porque agora, amados, esse tempo em que nós estamos vivendo aqui dentro das nossas casas, não tem como você ser aparência dentro da sua casa. Não tem como você viver algo que parece que você é cristão. Ou você vai demonstrar que você realmente é cristão ou não. Dentro da sua casa você demonstra quem você é de verdade. E é agora que o Espírito Santo, e é agora que Jesus está nos mostrando verdadeiramente quem nós somos. Nesse período de coronavírus, o Espírito Santo está demonstrando quem nós somos verdadeiramente. Então nós precisamos primeiro pregar para os judeus, ou seja, pregar para aqueles que são nossos, para depois irmos pregar para aqueles que estão lá fora. Amém ou não amém? Eu digo para vocês que esse é o tempo em que nós vamos colher muitas vidas. Esse é o tempo em que nós vamos colher muitas pessoas. Houve uma palavra profética sobre o Brasil, de que antes que viesse um grande avivamento, nós iríamos experimentar uma grande colheita de almas. Eu creio nisso, queridos. E eu espero que você também creia nisso. Toma posse naquilo que eu estou dizendo para você. Dessa maneira, nós vamos viver isso. Nós precisamos não apenas, amados, ouvirmos as palavras proféticas, mas nós precisamos ouvir as palavras proféticas, receber essas palavras proféticas e andar segundo essas palavras proféticas. Como quem creu, como quem recebeu, como quem implantou dentro do seu coração a palavra profética, como quem verdadeiramente vai viver as palavras proféticas das quais recebeu. E se o Brasil tem uma palavra profética, várias palavras proféticas dizendo que nós iríamos colher muitas vidas antes de um grande avivamento, nós precisamos andar como quem vai colher muitas vidas. Sabe por quê, queridos? Se Deus está movendo, se tudo esse negócio do coronavírus está acontecendo da maneira que está acontecendo, isso daqui, esse caos, essa crise, ela deve servir para que nós arrebanhemos pessoas que estão perdidas. Porque é nesse tempo de pânico, é nesse tempo de calamidade, é nesse tempo de medo que o Espírito Santo deseja usar a minha vida e usar a sua vida para arrebanhar, para acalmar, para trazer paz, para trazer boas dádivas, boas notícias para aqueles que estão ao nosso redor. E queridos, se nós somos evangélicos, se nós somos pessoas que carregam sobre nós boas notícias, nós não podemos ficar propagando más notícias, mas nós precisamos entender, discernir
Como disseram os nossos apóstolos hoje de manhã, na live hoje de manhã, nós precisamos discernir, interpretar os tempos para que nós possamos viver essa colheita de almas, para que nós possamos, em nome de Jesus, usar esse tempo de crise para trazer conforto para aqueles que precisam de conforto, para trazer paz para aqueles que não têm paz, porque nós temos a paz que o mundo não tem. E é essa paz que o mundo está precisando agora. Você tem essa paz que o mundo não tem. Você tem uma coisa chamada em você, o Espírito Santo. Tem algo chamado Espírito Santo em sua vida. Deixe o Espírito Santo te usar para trazer paz para vidas, para pessoas ao seu redor. Em nome de Jesus Cristo. Se o coronavírus ele é contagiante, que em nome de Jesus o Evangelho que habita em você seja muito mais contagiante para a glória de Deus. Vamos continuar? Versículo 6. Vamos lá, a próxima. Então, a primeira coisa que Jesus falou, a primeira recomendação: preguem primeiro para aqueles que são seus. Se você está escrevendo isso, escreva isso em algum lugar. Pregue primeiro para aqueles que são seus. A palavra precisa ser primeiro pregada para aqueles que são seus. As pessoas que precisam ver Jesus em você não são aquelas que estão lá fora apenas, mas são primeiro aquelas que são da sua família, aqueles que estão ao seu redor, no seu dia a dia, no seu trabalho. Amém ou amém? Continuando aqui, versículo 6. Fala assim: antes, porém, buscar... Eu não vou ler, amados, o capítulo 10 inteiro hoje. A gente vai devagar, né? A gente vai degustando a palavra de Deus no nosso dia a dia, para que então a gente chegue aí não receba uma informação de uma vez, mas receba gradativamente essa informação, tá? Então, o versículo 6 diz assim: antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que é o que eu estava dizendo para você. Pregar primeiro para aqueles que são nossos. Pregar primeiro para Israel. Pregar primeiro para aqueles que são nosso povo. Para aqueles que são os nossos parentes. Para aqueles que estão no nosso dia a dia junto conosco. Pregar primeiro para eles, né? Com o nosso testemunho e, se necessário, usando palavras. Se necessário. Porque a nossa vida prega muito mais do que as nossas palavras. Pode ser que a nossa vida ela quebre aquilo que a gente fale. Ou a nossa vida é uma vida que confirma o que nós falamos, ou a nossa vida é uma vida que quebra ou que não legitima aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos falando. Amém? Porque muito mais é o seu exemplo, é a sua influência nas suas ações, nas suas atitudes, do que nas suas palavras. Glória a Deus. Dito isso, vamos continuar. Versículo 7. Jesus falando. E aqui eu vou falar e aqui eu vou parar nesse versículo aqui no dia de hoje, tá? Versículo 7 e 8. Tá? Diz assim: e à medida que seguirdes, e à medida que vocês andarem, né? Porque ele estava falando aqui, à medida que vocês seguirem, é isso que Jesus estava dizendo. À medida que vocês andarem, conforme vocês forem andando por onde vocês estiverem, né? À medida que vocês estiverem seguindo, pregai essa mensagem. Agora ele vai especificar qual é a mensagem que os discípulos tinham que pregar. Aqui começa uma coisa muito chave para a nossa vida, que é muito interessante. E Jesus fala assim: e à medida que seguirem, à medida que vocês andarem, preguem essa mensagem. Qual mensagem? O reino dos céus chegou. O que chegou? O reino dos céus. Olha aqui, eu quero que você tenha uma compreensão comigo. O que é um reino? O que é uma monarquia? O que é um reino? Aí eu perguntei pro pessoal, inclusive no discipulado, se você fala de reino, o que vem à sua mente? Vem rei, né? Vem um castelo, vem um país, né? Uma espécie de um país totalmente envolto de uma muralha, vem cavaleiros, aí vai. Então isso lembra reino, mas principalmente um rei. Uma coisa que eu queria falar muito, que é muito importante para a gente ter entendimento. Queridos, reino, existe um rei. E reino é muito diferente de uma monarquia, e reino é muito diferente de uma democracia. Numa democracia, quem escolhe é o povo, quem decide é o povo. Né? Numa democracia, quem decide é as pessoas, são as pessoas. Mas a democracia é extremamente falha. Mas eu quero dizer para você, né? Às vezes a gente fala assim, mas um rei
ele vai escolher coisas erradas. Sim, se for um rei humano, realmente vai. Mas nós estamos diante de um Deus que realmente é um Deus de verdade, é um Deus perfeito. É um Deus que não erra. É um Deus que nos criou, é um Deus que verdadeiramente tem toda a perfeição e o domínio está nas suas mãos. É um Deus soberano. É um Deus que faz e realiza todas as coisas, mas muito mais do que isso. É um Deus santo e perfeito. O que eu quero dizer com essa questão da perfeição? Deus não é homem. Deus não é homem. Nós não podemos pegar a representação de Deus como rei pensando nos reis que nós conhecemos. Pensando nas pessoas que passaram, né, que passaram aí como reis, né, pensando na má influência ou na má atitude que eles tiveram. Ou mesmo papas, ou mesmo pessoas que são supostos representantes de Deus na Terra. Porque todos nós falhamos, todos nós somos suscetíveis a erros. E todos esses homens erraram. Nós não podemos pegar o exemplo dessas pessoas como olhando para Deus e vendo Deus como esse tipo de rei. Mas Deus é um tipo de rei que é perfeito, que não falha, que tem ações, que tem um conjunto de leis que são perfeitas, que não falham, que são vivas. A palavra de Deus fala que a lei, que os mandamentos do Senhor são vivas. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de discernir alma, espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus é viva. Dentro disso, dito isso, então um reino, ele é composto de um rei, e a vontade do rei é soberana. Não existe outra vontade senão a do rei. Não existe democracia, não existe a vontade do povo, mas existe a vontade do rei. Existem os desejos e os mandamentos do rei. Se nós entendemos então que existe a vontade, os desígnios do rei, nós então entendemos que quando nós estamos dentro do reino de Deus, nós entramos para dentro de uma redoma de proteção. Quando nós andamos segundo as leis de Deus, quando nós andamos segundo a vontade do Pai, quando nós andamos segundo a vontade de Deus, nós estamos protegidos pelos muros, pelas muralhas do reino. Aí nós entendemos então o porquê que muitas vezes a gente fala, poxa, fulano deu brecha, tal pessoa, nossa, mas eu acabo dando brecha em alguns sentidos. Quando que você dá brecha? No momento em que você decide fazer algo ao seu bel prazer sem consultar o rei, sem consultar a Deus, sem saber o que Deus tem como propósito para a sua vida dentro daquilo que Ele deseja para você no seu dia a dia. Quantos estão entendendo aí? Dá um glória a Deus aí, um amém. Por favor, interajam comigo para eu saber que vocês estão entendendo a palavra e que a palavra está sendo bênção para a vida de vocês também, em nome de Jesus. Então, quando nós obedecemos às leis de Deus, nós estamos dentro dos muros do reino. E os muros do reino são os muros que nos protegem. Quando nós saímos, quando nós desobedecemos à vontade do Pai, ou quando nós não buscamos saber qual é a vontade do Rei para as nossas vidas, lembrando que eu falei no começo, que se nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida já não pertence a nós, mas a nossa vida pertence a Ele. Ele é o nosso Rei, Ele é o soberano sobre as nossas vidas, e Ele deve ser o soberano sobre a minha e a sua vida. Dessa maneira, nós estamos protegidos pelas muralhas de Deus. E as muralhas de Deus, elas são a palavra de Deus. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos protegidos, nós estamos firmados, nós estamos habitando dentro do reino, do reinado de Deus, estamos dentro dos muros de Deus. Mas quando nós damos brecha, ou quando nós fazemos a nossa própria vontade, a ponto de nós acabarmos pecando, nós estamos nos saindo fora desse reinado, nós estamos saindo fora dessas muralhas. E quando nós saímos fora dessas muralhas, nós estamos nos deixando ser vulneráveis para que o diabo nos constranja ou nos faça cair, ou nós estamos vulneráveis para que Satanás, porque observe, a palavra de Deus diz que Satanás está ao nosso derredor.
buscando a quem possa tragar, a quem possa matar, a quem possa devorar. Ele é como o leão que está ao nosso derredor. Então, se ele está ao nosso derredor, o que está ao nosso redor? Ao nosso redor está a muralha, as muralhas desse reino que nos protegem. E quais são essas muralhas desse reino que nos protegem? A palavra de Deus. Quando nós estamos firmados na palavra de Deus, quando nós estamos firmados em Cristo, amados, nós estamos protegidos pelas muralhas de Deus na nossa vida. Glória a Deus ou não? É bênção ou não? Dá para entender o que é reino ou não? Isso é reino de Deus. Reino de Deus que chegou até nós. São as proteções do céu sobre a nossa vida. É o reinado, ou seja, é a vontade soberana de Deus para a minha vida e para a sua vida. É os desejos e desígnios de Deus que já estão projetados para nós na palavra de Deus, que devem cercar a nossa vida. E quando elas nos cercam, não há demônio que nos pegue, amados. É bênção. Tá entendendo como que é viver o cristianismo de maneira real e verdadeira? Será que alguém pode dar um glória a Deus aí, um amém aí? Em nome de Jesus, glória a Deus, Gi, glória a Deus, Alessandro, que vocês estão ouvindo aí a palavra, estão interagindo. Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem alguma situação, alguma coisa que vocês querem colocar a mais, pode pôr aqui que a gente vai conversando. Então, um reino é composto por um rei. A vontade do rei é soberana e deve ser absoluta na nossa vida. E quando nós andamos nessa vontade do rei, nós estamos envolvidos pelas muralhas do reino. Ou seja, nós estamos protegidos por esse rei. Então nada pode nos deter, nada pode nos alcançar, uma vez que nós estamos protegidos pelas muralhas desse rei. Né? Até antigamente, eu estava até dando um exemplo que antigamente na época de Jericó era uma cidade que tinha uma muralha tão grossa e tão grande a ponto de haver casas dentro dessas muralhas. Se as muralhas de Jericó eram muralhas que eram tão fortes e tão firmes quanto elas eram, quanto elas representam na palavra de Deus, então significa, queridos, que essas muralhas de hoje, as muralhas do reino de Deus nas nossas vidas, elas são muito mais eficazes no que diz respeito às estratégias de Satanás para nos consumir. Porque o diabo não está ao nosso redor, lembrando, o diabo está ao derredor dessas muralhas que nos cercam. Está ao derredor buscando fazer com que enganar a gente de tal maneira a ponto de nós queremos realizar a nossa vontade. E quando nós realizamos a nossa vontade, quando nós não perguntamos para Deus o que Ele deseja da nossa vida, quando nós decidimos, acabamos por decidir por pecar, e quando nós pecamos, nós estamos saindo fora dessas muralhas que são o reino de Deus, que são os mandamentos, a vontade de Deus que nos cercam. Glória a Deus! Alguém quer pôr alguma coisa? Olha lá, o Ricardo comentou algo interessante aqui, ó. Realmente esse grupo está sendo afetado profundamente pela palavra. Tenho um testemunho de que nessa semana eu vi a manifestação do fruto do Espírito da vida de irmãos e até comentei com o Caio. Amém, amado. Se você quiser até escrever o testemunho aqui, pode escrever que daí eu leio. Então, eu tenho ouvido muitos testemunhos através daquilo que nós estamos ministrando, inclusive que é o que eu estou ministrando aqui para você, né? É muito interessante que a gente propague isso que nós estamos conversando aqui, e é muito importante que a gente saia daqui compreendendo. Em primeiro lugar, a primeira recomendação que Jesus deixou para os seus discípulos, qual que é? Pregue primeiro para aqueles que são seus, para aqueles que estão ao seu redor. Segundo, qual que é? Fale para eles que o reino de Deus está aqui. Fale para eles que o reino de Deus está sobre eles. Qual que é esse reino mesmo? O reino de Deus é a vontade absoluta do Pai, a vontade absoluta do Rei, que é Deus, que é perfeita, boa e agradável, como diz em Romanos capítulo 12. Né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ou seja, quando nós vivemos a vontade do nosso Rei, nós estamos vivendo aquilo que é perfeito, bom e agradável. Continuando, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos envolvidos pelas muralhas de Deus, pelas muralhas desse reino que nos protegem de toda e qualquer artimanha de Satanás, que está onde? Ao nosso derredor, buscando nos tragar, mas ele não consegue porque nós estamos envolvidos pelas muralhas, que é a proteção de Deus nas nossas vidas, que são a palavra de Deus. Amém ou não amém, gente?
E o que é o reino de Deus? Olha que coisa interessante. Continuando, versículo 8. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. Glória a Deus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. Cara, eu fico de cara com Jesus conversando e falando para os fariseus e para aqueles que eram doutores da lei, doutores na palavra de Deus. Eu fico impressionado, porque naquela época, amados, os judeus eles não tocavam em cadáveres, não tocavam em pessoas que tinham doenças, os judeus não tocavam em leprosos, eram proibidos de tocar em leprosos, eram proibidos de tocar em mortos, eram proibidos de tocar em defuntos, e eram proibidos, terceira coisa, eram proibidos de falar com demônios, eles tinham repulsa de pessoas endemoniadas. Aí eu te pergunto, como que pessoas daquela época que eram enfermas, que precisavam de libertação, iriam ser libertas? E Jesus foi ao encontro do confronto com essas pessoas, dizendo para os seus discípulos: faça o contrário do que os fariseus estão dizendo para vocês fazerem. Faça o contrário do que os judeus dizem nas regras deles para vocês fazerem. Vão lá, toquem nos leprosos, toquem nos mortos, né? Toquem nos enfermos e expulsem os demônios. Cara, Jesus estava indo totalmente na contramão daquilo que os judeus falavam para fazer. Enquanto os judeus e os fariseus diziam: não toquem em enfermos, não toquem em marginalizados, não toquem em leprosos, não toquem em mortos, Jesus estava dizendo: toque nos mortos e ressuscite eles, toque nos leprosos e cure eles, toque nos demônios e eles vão sair, em pessoas endemoniadas, e eles vão sair. Cara, olha que dimensão do que o reino de Deus estava fazendo nessa época. Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês estão ouvindo que quando vocês tocam em leprosos, vocês acabam ficando imundos e precisam fazer um ritual de purificação. Olha, estão dizendo que quando vocês tocam em mortos, vocês acabam se tornando imundos e precisam fazer um ritual de purificação, que era um ritual de que eles se lavavam, né? Porque eles criam que toda vez que eles tocavam nessas pessoas, eles acabavam ficando impuros, eles acabavam ficando sujos, né? Eles tinham uma ideia de limpeza muito grande, o que não é errado, mas o problema é que eles tinham uma religião, eles engessavam de tal maneira que eles nem tocavam nessas pessoas, que eles nem colocavam a mão, nem relavam, nem andavam perto. Os leprosos naquela época andavam por fora, eles ficavam marginalizados, andando em lugares longe da sociedade, longe das cidades, em lugares onde as pessoas ainda não chegavam perto deles. Essas pessoas doentes, imagina você doente, né? Doente, e ainda por cima tendo que ficar excluso da cidade, a ponto de, quando alguém chegava perto de você, você tinha que falar assim: opa, eu sou leproso, eu tenho doença, cuidado comigo. Pensa nisso. Cara, olha essa dimensão. Só que Jesus estava dizendo para os discípulos: vão lá e toquem nessas pessoas. Jesus estava dizendo para essas pessoas: vão lá e coloquem a mão nessas pessoas. Por quê? Porque Jesus estava trazendo sobre eles poder que vinha do alto, que era o Espírito Santo. E esse poder que vinha do alto, que era o Espírito Santo, é algo santo e poderoso no Espírito. E não mais eles tocariam no leproso e se tornariam imundos, mas eles seriam um motivo de purificação dos leprosos. Ou seja, quando eles tocassem o leproso, ao invés de eles ficarem imundos, eles purificariam os leprosos. Quando eles tocassem em cadáveres, ao invés de eles ficarem imundos, ao invés de eles ficarem sujos, eles é quem purificavam os cadáveres a ponto desses cadáveres tornarem a vida. Quando eles tocavam em pessoas, quando eles tocavam em enfermos, ao invés deles ficarem impuros, eles é quem enviavam a cura, eles é quem purificavam aquelas pessoas. Dá para entender? Então era o contrário. Então Jesus estava dizendo: agora,
Antes era o tempo que vocês ficavam imundos, sim, mas agora eu digo para vocês, quando eu dei poder para vocês, eu dei autoridade para vocês, a ponto de você tocar nessas pessoas que vocês dizem que vocês ficam imundos, ao invés de vocês ficarem imundos, vocês serão o motivo da purificação dessas pessoas. Vocês serão o motivo da cura dessas pessoas. Vocês serão o motivo da vida dessas pessoas. Vocês serão o motivo de pessoas serem totalmente livres do cativeiro que elas vivem. Cara, se você não está dando glória a Deus aí, eu não sei o que pode acontecer para você dar um glória a Deus aí. Quer dizer, Jesus estava falando para os judeus, não mais você vai tocar nos leprosos e você vai ser impuro, mas você vai tocar nos leprosos e quem vai ficar puro são eles. Amém ou amém? E Jesus fazia isso. Ele pegava, olhava para os leprosos. Houve até uma situação em que Jesus chegou em 10 leprosos, curou os 10 leprosos e falou para eles, vão lá para o sacerdote. Agora se mostrem aos sacerdotes, né? Se mostrem aos sacerdotes que dizem que vocês são impuros, porque ao invés de vocês chegarem até mim, eu colocar a mão em vocês e eu ficar impuro, não, eu sou o motivo da purificação de vocês. Eu toco em vocês e vocês são livres. Eu toco em vocês e vocês são curados. Eu toco em vocês e vocês são puros. São purificados. Cara, em nome de Jesus Cristo, nós somos essas pessoas, queridos. Nós devemos ser o motivo desse mundo ser purificado do coronavírus. Nós devemos ser o motivo desse povo que está ao nosso redor ser purificado de todo tipo de doença, de todo tipo de imundícia, sabe aquele negócio que falam, você não pode andar com fulano, não pode andar com ciclano. Você não só vai andar com essas pessoas, se você estiver andando pelo Espírito, você vai ser um motivo de cura, de libertação, você vai ser um motivo de liberdade, você vai ser um motivo de purificação dessas pessoas se elas estiverem impuras. Mas existe uma condição para que isso aconteça. Qual que é? Nós lemos e nós vamos voltar ao começo. Qual que é? Se você tiver o Espírito Santo sobre a sua vida, se você estiver tendo relacionamento com o Espírito Santo diariamente, no seu devocional com Deus diariamente. Terceiro, se você continuar tendo, além do relacionamento com Deus, você continuar dentro desse reino, dentro dessas muralhas, vivendo a vontade do Rei, que é soberana sobre a sua vida. Dessa maneira, você vai ser o motivo de libertação de pessoas. Você vai ser o motivo de cura de pessoas. Você vai ser o motivo de purificação de pessoas. Você vai ser o motivo de avivamento na vida de pessoas. Porque quando Jesus fala de ressuscitar mortos, ele está falando de avivamento, trazer de volta a vida. E quantas pessoas estão ao seu redor que estão mortas? Pode ser que não estejam mortas fisicamente, mas estão com a alma morta. Estão em síndrome do pânico, estão em depressão, estão em situações alarmantes de tristeza. E Deus quer usar a sua vida para trazer cura, para trazer avivamento, para trazer vida para essas pessoas. Amado, como é preciosa a palavra de Deus e como Deus ele anseia falar comigo e com você de maneira profunda. E eu espero que você permita que o Espírito Santo ele use você a partir de agora para fazer e realizar todas essas coisas dos quais você ouviu hoje. Eu oro para que você não apenas tenha ouvidos para ouvir, mas para que você tenha atitudes para agir conforme aquilo que você ouviu. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos ser como disse o apóstolo hoje de manhã, nós precisamos ser uma igreja relevante. Nós precisamos ser uma igreja viva, uma igreja que vive os padrões, os princípios, os anseios e as vontades de Deus na nossa vida, de maneira que nós entendemos que Ele é o nosso Rei e que sobre nós permeia a soberania de Deus. Amém ou não amém? Eu quero parar por aqui, né? Antes que a gente continue, eu quero parar por aqui para nós, porque senão a gente vai ter muita informação e o meu objetivo não é que você tenha muita informação. O meu objetivo é que você receba a palavra de Deus e medite nela no seu dia. Amém? A próxima live que nós vamos fazer vai ser na quarta-feira, às 8 horas da noite. Então, procure marcar esse horário.
toda segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite, nós vamos estar falando sobre o Descende. Né? Foi uma grande bênção a gente ter tido o Descend, né, aqui no Brasil, que é o envio, né? E eu creio que nós estamos estudando sobre exatamente essa parte do Descend, do que Jesus queria que as pessoas vivessem, né? E se nós vivemos o Descend no começo do ano, foi uma grande aglomeração de pessoas, e Deus permitiu que o coronavírus viesse posteriormente a isso, é porque Deus está falando com a sua igreja, de que nós precisamos ser a palavra de salvação, precisamos ser a palavra de esperança e de paz para aqueles que estão ao nosso redor, porque Deus deseja nos usar para transmitir paz para aqueles que estão ao nosso redor, amados. Deus deseja nos usar para transmitir paz. Amém? Eu quero que você entenda, se você tem o Espírito Santo em você, sobre a sua vida, você é a pessoa que vai ser usada para trazer a paz que o mundo não tem, para trazer a esperança que o mundo não tem. Deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou, não a vou lá dou como o mundo dá. Porque a paz de Cristo, amados, não é igual à do mundo, mas a paz de Cristo é uma paz que só existe nele, e é dessa paz que o mundo está carecendo, é dessa paz que o mundo está precisando, e essa paz só existe na sua vida. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, você tem essa paz, e é só através da sua vida que o Espírito Santo pode agir para trazer essa paz para outras pessoas. Amém? Eu vou ler o testemunho do Ricardo aqui, mas antes disso, eu queria orar com você, e eu queria que você fechasse seus olhos, aonde quer que você esteja, na sua casa, no lugar onde você está. Deixa eu ver se está tudo bem aqui com a... Tá tudo bem. Aonde quer que você está, eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar agora pelo Brasil, nós vamos orar agora por tudo aquilo que nós ouvimos nessa live, tá? Você que chegou agora, infelizmente nós já estamos finalizando essa live, mas estou vendo que o Felipe está aí. Chegou tarde, hein, Fê? Poxa, Fê. Felipe e a Ditsa. Eu queria que vocês, por favor, não saia agora. Não saia agora. Eu peço encarecidamente que você permaneça, para que você fique, né, para que nós possamos unir as nossas forças em oração, né, viver esse reino, expressar esse reino, porque esse reino é invisível. E eu quero dizer para você que mesmo que eu esteja aqui em casa e você está na sua casa, quer você esteja no México, como o Felipe, quer você esteja em Bauru, em algum lugar, ou em São Paulo, porque eu vi que algumas pessoas de São Paulo entraram aqui também, né, o pessoal de São Paulo aí, meu sogro e minha sogra, né, o Lourão, né, pessoas aí de São Paulo entraram também. Eu queria que você, não importa onde quer que as pessoas estejam, o reino de Deus é invisível, e aonde quer que nós estejamos, nós estamos juntos no Espírito. Amém, gente? Então eu queria que você agora se preparasse para você entrar no tempo de oração aí junto comigo. Entre em um tempo de concordância. Não saia agora, por favor, porque agora é a parte mais importante, onde nós vamos liberar, né, declarar aquilo que nós recebemos, aquilo que nós recebemos como palavra de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E eu já vou ler o testemunho também do Ricardo aqui, e quem tiver testemunho ou quer falar ou colocar alguma coisa aqui por escrito, pode pôr, que a gente vai estar falando aqui daqui a pouco, tá? Então, se junte e não saia agora da live, mas permaneça para a gente orar junto, em nome de Jesus, tá? Então, feche seus olhos onde quer que você esteja e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor Deus, Pai, cada um na sua casa, cada um, Senhor Deus, no seu lar, cada um, Senhor Deus, no seu... Quer seja onde quer, ó Pai, que os nossos irmãos estejam, que Teu Espírito Santo esteja alcançando cada vida, cada pessoa, Senhor Deus, cada cristão, ó Pai, Senhor Deus, que está representado aqui através, ó Pai, dessa rede social. Espírito Santo, eu peço, ó Pai, que Teu Espírito, ó Pai, venha tocar o coração, ó Pai, de cada um, a ponto, ó Pai, daquilo que foi ministrado hoje, falado hoje, sobre o Teu reino, sobre a Tua justiça, sobre, Senhor Deus, a atuação do Teu Espírito Santo na nossa vida.
Espírito Santo, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha atuar em nossas vidas no discernimento, na meditação dessa palavra que foi liberada e principalmente, ó Pai, na atuação dessa palavra, a ponto de nós, ó Pai, fecharmos, ó Pai, essa live, Senhor Deus, e nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós ouvimos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor Deus, pelo nosso país, peço, Senhor Deus, pelo nosso planeta, pelo planeta Terra. Espírito Santo, nós estamos passando por uma onda, ó Pai, muito difícil, ó Pai, na qual muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos, muitas pessoas estão ficando doentes, muitas pessoas estão, Senhor Deus, falecendo. Pai, em nome de Jesus Cristo, alcança pessoas, ó Pai, em leitos de UTI agora. Senhor, a Tua palavra é viva, ó Pai, e nós cremos, ó Pai, que nós estamos tocando pessoas agora, ó Pai, através das nossas orações. Senhor Deus, e nós, onde quer que nós toquemos, como a Tua palavra diz, ó Pai, nós não ficamos impuros quando nós tocamos o impuro, mas nós é quem purificamos aqueles que estão impuros, ó Pai, quando nós tocamos essas pessoas. Por isso, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha alcançar essas pessoas nos leitos de hospitais, que o Senhor venha alcançar essas pessoas, ó Pai, seja com coronavírus, seja com H1N1, seja, Senhor Deus, com câncer, seja, Senhor Deus, com a doença que for, que o Teu Espírito Santo agora venha visitar todos os leitos de hospitais, todos os cristãos e não cristãos. Espírito Santo, usa essa pandemia para que a Sua igreja se levante com força, trazendo, ó Pai, as boas notícias, ó Pai, as boas dádivas do reino. Espírito Santo, eu profetizo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que onde quer que a Tua noiva estiver agora, aonde quer, ó Pai, que os Teus filhos estiverem agora, seja, Senhor Deus, aqui no Brasil, seja no México, seja em Bauru, seja em São Paulo, seja em Campinas, ó Pai, que Teu Espírito que é santo, ó Pai, venha, Senhor Deus, alcançar as nossas vidas, a ponto, ó Pai, de nós sermos agentes de boas notícias, a ponto de nós sermos agentes de realizações de prodígios e milagres. Usa as nossas mãos, usa as nossas vidas, ó Pai, para propagar o reino, para trazer, ó Pai, paz onde não há paz, para trazer, ó Pai, graça onde não tem graça, para trazer, ó Pai, poder onde não tem poder, para trazer, ó Pai, vida onde há morte. Espírito Santo, que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nessa época de pandemia, o Teu Espírito, Senhor Deus, venha nos usar, ó Pai, de maneira gloriosa. Espírito Santo, eu peço também, ó Pai, pelo presidente Bolsonaro. Espírito Santo, usa a vida daquele homem, ó Pai, independentemente, ó Pai, do que as pessoas pensam, independentemente, ó Pai, de como ele está atuando ou não. Espírito Santo, eu peço encarecidamente, Pai, que o Senhor venha tomar a vida do presidente, Senhor. Tome a vida do presidente, ó Pai, dá sabedoria, dá discernimento, dê estratégias positivas para que o Teu filho, ó Pai, consiga, ó Pai, verdadeiramente, Senhor Deus, se mover debaixo da Tua vontade. Dê sabedoria, Senhor Deus, para Michele Bolsonaro, Senhor Deus, que é Tua filha. Senhor Deus, dar bons conselhos para aquele que o Senhor levantou para ser autoridade sobre essa nação. Espírito Santo, nós profetizamos, ó Pai, sobre o Brasil. Profetizamos sobre cada calamidade que nós temos visto e presenciado, sobre terremotos, ó Pai, como na Croácia. Espírito Santo, nós pedimos, Pai, nós declaramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, traga, Senhor Deus, para as nossas mãos, para as mãos do Brasil, ó Pai, o poder, Senhor Deus, de nós acharmos a cura para as nações. Porque o Senhor, ó Pai, disse através de profetas que o Brasil seria usado como celeiro de missionários, como, Senhor Deus, motivo de cura para as nações. E nós, ó Pai, tomamos posse dessa verdade, ó Pai. Senhor, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, dê na mão dos nossos cientistas, dos nossos médicos, dos nossos farmacêuticos, daqueles que manipulam remédios. Dê nas mãos, dê, Senhor Deus, na mente, ó Pai, dos nossos amados, Senhor Deus, dos nossos cientistas, ó Pai, o desvendar, ó Pai, da cura para o coronavírus, o desvendar, ó Pai, da cura para outros tipos de doenças. Espírito Santo, abra a mente desses nossos cientistas, abra a mente, Senhor Deus, dos nossos farmacêuticos, abra a mente dos nossos manipuladores, ó Pai, de remédios, de drogas, para que eles consigam achar, ó Pai, a cura para algumas doenças, inclusive para o coronavírus. Pai, muda, Senhor Deus, a situação, o quadro do nosso país, Senhor Deus, aponta, Pai, da nossa economia, Senhor Deus, dar um boom, Senhor Deus, através, Senhor Deus,
do desvendar, ó Pai, do remédio, Senhor Deus, para o coronavírus, do desvendar, ó Pai, da vacina para o coronavírus e para outras doenças. Pai, nos dê, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, essa condição, Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, que verdadeiramente, ó Pai, porque ainda não sabemos, mas, Senhor Deus, é capaz que a hidroxicloroquina seja, Senhor Deus, uma substância que vá curar pessoas. Espírito Santo, que isso seja realidade. Que verdadeiramente, ó Pai, nós tenhamos achado o remédio para essa doença. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, que da mesma maneira, ó Pai, que nós estamos vendo, Senhor Deus, a nossa economia decair por causa de uma doença, que nós vejamos a nossa economia, ó Pai, dar um salto que nunca deu, ó Pai, através do desvendar dos remédios, através do desvendar das vacinas, através do desvendar, ó Pai, da cura para essa que está sendo, Senhor Deus, a maior assolação no nosso tempo. Espírito Santo, dê, Senhor Deus, para nós. Nós pedimos, Senhor, abra a mente dos cientistas, ó Pai, mesmo que não seja hidroxicloroquina, Senhor Deus, há substância que vai curar pessoas, mas que o Senhor, ó Pai, nos dê, ó Pai, nos mostre qual que é. Usa os nossos cientistas para desvendar isso, porque o Senhor, ó Pai, nos deu uma promessa de que nós seríamos uma nação que iria prosperar. Que em nome de Jesus isso aconteça, e eu creio nessa palavra e vou andar nessa palavra até que o Senhor volte. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.